nome é Laís e hoje eu vim apresentar um artigo sobre a desoxigenação dos oceanos no mundo em aquecimento. Esse artigo ele foi publicado na revista da Annual Review of Marine Science em 2010. E no artigo, os autores revisam o que é conhecido e o que não é conhecido, né, sobre os controles da distribuição do oxigênio no oceano moderno e como que isso pode mudar no futuro e como que já mudou nas próximas décadas e como que isso afeta as estimativas de absorção de carbono pelos oceanos. Então, o que os autores chamam de desoxigenação é a perda do oxigênio dissolvido no oceano, né? E isso não só porque o oxigênio é menos solúvel em água mais quente, mas porque o aquecimento global ele tende a aumentar a estratificação nas camadas superiores do oceano, né? Então, isso vai diminuir o fornecimento de oxigênio para o interior do oceano. A desoxigenação vai ter consequências generalizadas, impactando globalmente, né? E desempenhando um papel direto no ciclo biogeoquímico, principalmente do carbono, do nitrogênio e alguns outros elementos biogeoquimicamente importantes, que são fundamentais para toda a vida aeróbica, incluindo os organismos que vivem, né, nas profundezas do oceano. Então, se os oceanos estagnassem, né, muitas regiões do interior do oceano ficariam sem esse oxigênio em questões de décadas, provavelmente. Então, os autores fazem uma revisão, né, no que controla e distribui o oxigênio dentro do oceano. A distribuição desse oxigênio no interior do oceano é controlada pela interação entre as trocas ar-mar, a circulação e a biologia, né, em uma dada massa de água subsuperficial. Existem 3 fatores principais que governam essa distribuição do oxigênio. O oxigênio inicial, que essa massa d'água tinha quando ela teve pela última vez na superfície, a taxa no qual esse oxigênio ele é consumido pela oxidação da matéria orgânica, o que eles chamam de taxa de utilização de oxigênio, ou OUR na sigla em inglês, e o tempo decorrido desde a última vez que essa massa de água chegou à superfície, né? O que eles também chamam de idade de ventilação. E esses 3 fatores eles podem variar em conjunto, podem e vão variar em conjunto, né? Como, por exemplo, em mudanças na mistura das águas, que podem influenciar o transporte de oxigênio e outros nutrientes. Os autores eles também trazem quais são os efeitos, as consequências, né, desse baixo nível de oxigênio no oceano. Falando em implicações globais, né, em concentrações muito baixas do oxigênio, vão ocorrer mudanças bem importantes na ciclagem bioquímica, né? Quando o oxigênio ele cair abaixo de um certo nível, o nitrato ele vai se tornar importante na respiração. E, eventualmente, ele vai substituir o oxigênio conforme vai sendo utilizado. E uma vez que o nitrato ele é exaurido, né, consumido completamente, a biogeoquímica ela tem que ser dominada por micro-organismos redutores de sulfato, né, que revertem o sulfato em sulfeto. O efeito do baixo oxigênio na ciclagem do nitrogênio tem implicações globais, né? A extensão dessa suboxia controlada pela a perda do nitrogênio que é fixado no oceano via desnitrificação vai influenciar o fornecimento de nitrato, que é um nutriente limitante, né, para a produtividade global do oceano, como a gente já viu em aula. Os níveis de oxigênio, eles também controlam a produção oceânica de óxido nitroso, N2O, e ele é considerado um gás poderoso de efeito estufa, né? E ele é produzido tanto sob condições subóxicas, como um subproduto da desnitrificação, quanto sob condições óxicas durante a nitrificação. Então, a produção do óxido nitroso pelos 2 caminhos aumentará, provavelmente amplificando as consequências do aquecimento global, né? Então, aqui os autores eles trazem também a parte das zonas mínimas de oxigênio, as OMZs, que a gente também já viu em aula.
E eles trazem que o Pacífico Norte hospeda a maior zona mínima de oxigênio do mundo, né, por causa da relativa má ventilação nas altas latitudes. Na verdade, então, grande parte do Pacífico Norte pode ser considerado uma OMZ. Já no sul, no hemisfério sul, a gente tende a ter uma zona mais bem ventilada devido ao afloramento mais recente das águas e a ventilação mais eficiente, né, das águas associadas com o sistema circumpolar antártico. O transporte de água através do Equador também pode ser importante para as zonas mínimas de oxigênio, porque, por exemplo, o giro tropical do Atlântico Norte ele tende a ser relativamente bem ventilado devido parcialmente ao forte fluxo de água do hemisfério sul. Então, aqui o artigo traz a parte do que os modelos dizem, né, fazendo uma previsão para o oceano futuro. E as estimativas disponíveis, elas são baseadas em modelos de atmosfera, oceano, que também levam em conta a ciclagem biológica, né? E parte de todo o declínio do oxigênio, que em todos os modelos, ele simplesmente resulta da redução da solubilidade do oxigênio em águas mais quentes, que é o que se presume que vem acontecendo com o aquecimento global. Mas todos os modelos eles mostram uma perda adicional, além dessa perda padrão, que é substancialmente grande, resultante das mudanças na circulação e na biologia dos oceanos. E a causa mais importante dessas mudanças é o aquecimento global, né? Como a gente já comentou, na estratificação do oceano, nas camadas superiores do oceano, né? Particularmente em altas latitudes, onde a redução dessa densidade da superfície ela é resultante tanto do aquecimento quanto da renovação devido ao aumento do ciclo hidrológico. Alguns desses modelos eles foram rodados por mais tempo, então eles conseguem fazer uma previsão num futuro mais além. E Matter e Hist, Schmidtner e Schaeffer, entre 2003 e 2009, mostram que a desoxigenação ela vai ser contínua para os próximos 1000 anos, pelo menos 1000 anos ou mais, no futuro, mesmo depois que a gente parar de emitir CO2 atmosférico. Então, talvez as nossas ações tenham que ser revistas muito antes do que a gente imagina. Já Plattner e Freilich, de 2001 e 2009, eles preveem no profundo do Atlântico Norte que vários modelos preveem que o oxigênio diminuirá ao longo do próximo século, substancialmente, né? E essa diminuição ela vai ser associada a reduções na formação da massa de água profunda do Atlântico Norte, o que a gente também já viu em sala de aula. Plattner e Freilicher, também em 2009, prevêem no Pacífico Norte uma redução bastante consistente do oxigênio em até 50 micromols por quilograma, acho que é isso, na faixa de profundidade de 200 a 400 metros, né? Particularmente em águas subárticas. E essa previsão, ela está possivelmente associada com o aumento da estratificação, né, na região subártica do Pacífico Norte. O artigo também leva em conta, né, essas pistas do registro geológico para fazer uma linha do tempo, né, um passado do oceano. E Killing e Garcia, em 2002, analisando o Pleistoceno, né, viram que os níveis de CO2 atmosféricos foram menores, cerca de 80 ppm, né, partes por milhão, em comparação com o Holoceno, analisando o Pleistoceno, né. Já Ganeshram, Kenneth, Ingram, Van Green e Dean, de 95 a 2006,
Eles analisaram e viram então que as maiores concentrações de oxigênio são em tempos mais frios e eventos mais breves, né? Eles analisaram isso, né, de acordo com as mudanças em isótopos de nitrogênio, formações de apatita e a relação de abundância entre cádmio e molibdênio em sedimentos marinhos. A Van Green, em 2003, diz que tem evidências das zonas mínimas de oxigênio maiores no Pacífico Norte em comparação com os dias atuais, né? Principalmente certos intervalos de aquecimento maiores. Mas diz também que esse padrão é complexo e ocorre principalmente durante o período quente, que foi de 15 a 3 mil anos antes do presente. Foi o último período quente da era glacial. Esses padrões sugerem que os controles de baixo oxigênio, né, nas zonas mínimas de oxigênios tropicais do Pacífico Norte, parcialmente dissociados das condições. Então, são capazes de ter níveis de oxigênio mais baixos do que hoje em condições mais quentes. Aqui eles também trazem o que são as tendências mais recentes, se tratando do presente do oceano, né? Agora, em relação ao Pacífico, o Pacífico Norte é a região onde as mudanças estão mais bem resolvidas. Os registros são melhores, com melhores resoluções ou com mais registros, né? Eles estão disponíveis até por 50 anos. Então, a tendência é que as mudanças na ventilação, né, no sentido amplo da palavra, ao invés da mudança na utilização do oxigênio, elas são a causa dominante para essas variações de oxigênio no Pacífico Norte. Também foram relatados declínios significativos no oxigênio em vários locais ao longo da plataforma ocidental da América do Norte, né? No sistema de ressurgência da costa central do Oregon, na plataforma interior, houve uma hipoxia severa em 2002, resultando uma grande mortandade de peixes e caranguejos. Um centro de pesquisa no Oregon, em 2006, falou que não houve só uma ocorrência generalizada da hipoxia, mas também da anoxia. Os declínios eles foram associados ao rebaixamento da profundidade da zona de hipoxia em até 100 metros, particularmente em regiões mais próximas à costa. Os declínios de oxigênio na plataforma norte-americana, eles parecem ser resultado de uma combinação de fatores, né, agindo em conjunto. O oxigênio diminuiu nas águas de fonte primária, que alimentam a ressurgência do litoral, incluindo o fluxo que vai para o sul da corrente da Califórnia e o fluxo mais profundo da subcorrente da Califórnia, que vai para o norte. Aqui foram analisadas as mudanças de 84 até 2003 na utilização aparente do oxigênio. Eles sugerem que o limite do giro tropical subtropical do Pacífico Norte se deslocou mais para o Equador da década de 80 para a década de 90. Isso pode ter sido associado a um fortalecimento impulsionado pelo vento de circulação do giro subtropical. Então, essa mudança foi a causa aparente do aumento de oxigênio encontrado no Pacífico Norte, próximo da profundidade 150 até 700, né, de 84 a 2006. E essas mudanças nos limites do giro subtropical e tropical, eles podem ter um grande impacto na área e no volume do oceano, modificados por esse baixo oxigênio. E eles também não têm certeza de qual vai ser o impacto a longo prazo, levando em conta o aquecimento global, né? Os autores aqui também levam em conta as medições do oxigênio atmosférico, as medições mais precisas da concentração de oxigênio
atmosférico, que eles chamam da razão oxigênio, nitrogênio, começaram em 89 na Califórnia e continuam até hoje. E essas medições elas mostram que o oxigênio atmosférico está diminuindo a uma taxa amplamente explicada pela perda de oxigênio devido à queima de combustíveis fósseis, mas também influenciada pelas trocas de longo prazo com a biosfera terrestre e os oceanos. Relativamente, o decréscimo anual ele é pequeno, sendo mais ou menos 20 moléculas de oxigênio para cada milhão de moléculas de oxigênio no ar. Além dessa diminuição, os ciclos sazonais, gradientes e variabilidades interanuais contêm um rico espectro de informações sobre as trocas oceânicas terrestres, né? Incluindo informações relativas à troca de oxigênio com os oceanos. Essas trocas de oxigênio e CO2 com a biosfera terrestre, elas estão fortemente correlacionadas com uma razão molar, a razão de troca entre oxigênio e carbono, que é aproximadamente 1,1. E é controlada pela estequiometria da fotossíntese e da respiração. Em contraste, as trocas de oxigênio e CO2 através da interface ar-mar, elas não estão fortemente correlacionadas devido à complexa interação biológica e processos térmicos e à complexidade da química inorgânica no sistema de CO2 na água do mar, né? Mas ao combinar esses dois dados de oxigênio e CO2, a gente pode calcular o traçador oxigênio potencial atmosférico, APO. Então, esse APO, oxigênio potencial atmosférico, a sigla em inglês, é insensível às trocas entre a biosfera terrestre e ele é principalmente influenciado pelas trocas entre ar e mar de vários gases. Uma aplicação primária das medições do oxigênio atmosférico, ou APO, é o particionamento total global do CO2 nos componentes terrestres e oceânicos. Mas essa medida é sensível às incertezas nos fluxos de longo prazo do oxigênio entre a atmosfera e o oceano, né? Então, para resolver esse problema, a gente tem que contabilizar outros termos, incluindo a troca entre ar e mar de oxigênio, a hipótese de que o aquecimento está desencadeando essa desoxigenação dos oceanos. Então, a gente tem que desenvolver métodos in situ para analisar a mudança no levantamento desse oxigênio. Aqui, os autores mostram um trend, né, uma tendência do APO, do oxigênio potencial atmosférico, baseado em medidas sazonais, né? E a gente pode ver que a tendência na concentração do oxigênio potencial atmosférico está em 2 estações, né? Uma em cada hemisfério, mostrando uma tendência de queda ao longo dos anos. A tendência decrescente resulta principalmente da queima de combustíveis fósseis e a absorção oceânica do CO2. E aí a gente tem pequenas contribuições de trocas entre ar e mar, de longo prazo de oxigênio e nitrogênio. Ciclos sazonais de oxigênio potencial atmosféricos, eles são predominantemente causados pela troca entre ar e mar de oxigênio, tornando o oxigênio, então, um traçador de variações na produção e na ventilação biológica das partes superficiais do oceano, né? Os ciclos de oxigênio potencial atmosférico, eles estão registrados em mais de 20 estações, né, de todo mundo, e eles fornecem um meio para detectar essas mudanças nos processos que estão influenciando o suprimento de oxigênio no oceano. Então, por final, os autores eles trazem os desafios futuros de pesquisa, né, que, enfim, pessoas que vão trabalhar com isso, trabalham com isso, estão tentando solucionar.
Então, a ameaça da desoxigenação dos oceanos ela é importante, né? Tanto por causa do ambiente direto das consequências das mudanças do oxigênio, mas também por causa das implicações que isso vai ter no ciclo do carbono, por exemplo. Então, os autores acabaram expondo algumas das oportunidades dos desafios de pesquisa que estão relacionados a isso. Para os desafios futuros, então, é um programa internacional está em andamento para rastrear essas mudanças na biogeoquímica dos oceanos e do ciclo de carbono. Então, esse programa é o CLIVAR, uma sigla Variabilidade e Previsibilidade do Clima, que faz parte do Programa Mundial de Pesquisa do Clima, que tem um objetivo de descrever e compreender a variabilidade e previsibilidade do clima em escala de tempo sazonal a centenária e identificar esses processos que são responsáveis pela mudança climática e modelar e desenvolver modelos de capacidade preditiva sobre o clima. O programa ele fornece um meio de medir essas mudanças de décadas em um amplo conjunto de traçadores biogeoquímicos, como espécies de carbono, nutrientes, alguns oligoelementos que não são tão facilmente medidos por outros meios, né? Mas, apesar dessa amostragem que eles querem fazer ambiciosa do programa, isso pode levar de 20 a 30 anos, isso de acordo com os autores, e a gente já deve estar chegando nesse tempo, esse artigo é de 2010. Então, deve levar esses de 20 a 30 anos para conseguir estabelecer de uma forma confiável, assim, os dados e tudo importante para entender as tendências e as gravidades ao longo do tempo. Então, basicamente é isso. Esse foi um artigo estudado para a disciplina de Introdução à Oceanografia e Paleoceanografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Laís, aluna do curso de Geologia. E é isso, sintam-se à vontade para fazer perguntas e muito obrigada pela atenção.